Hoje à noite nós iremos encerrar a exposição que começamos na semana passada, o último diálogo apresentado no livro do profeta Malaquias. E eu peço que, por gentileza, você abra lá, no livro do profeta Malaquias, onde faremos a leitura do capítulo 3, lá iniciando no versículo 13, até o versículo 6 do capítulo 4. Entretanto, a nossa exposição irá se resumir aos versículos 1 ao 6 do capítulo 4. Como há unidade aí em todo o texto, eu acho prudente lermos toda a porção e entendermos exatamente qual é o argumento que está sendo apresentado aqui pelo Senhor por meio do profeta Malaquias. No slide vai ter apenas a partir do versículo 1, não é isso? Isso. Mas vamos começar a leitura do versículo 13, do capítulo 3, e aí depois quem quiser acompanhar do slide vai ser o versículo 1 do capítulo 4. Ouçamos então a voz do Senhor, que nos fala assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu paluzei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora então, versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oremos, queridos. Bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos desejosos de ouvir a Tua voz, de entender a Sagrada Escritura. E nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos visite, se apiedando de nós, nos dando compreensão da Tua lei, nos dando temor diante da pregação da Tua palavra, nos dê um coração contrito e um espírito desejoso por recebermos do Evangelho de Cristo nessa noite. E é no nome do nosso Redentor que nós oramos. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez uma das palavras que você mais escute hoje, ligando às mídias sociais, ligando à TV, seja a palavra polarização. Polarização. O mundo, de fato, está polarizado. E ele já esteve polarizado de diversas maneiras na sua história. O mundo já esteve polarizado entre brancos e pretos, especialmente aqui na nossa nação. O mundo também, muitas vezes, se vê polarizado entre o machismo e o feminismo. Um é apenas o extremo do outro. Se um é aberração, o outro também é uma aberração. E hoje a gente tem até um nome mais bonito para o machismo, né? É o Red Pill, baboseira. Nós encontramos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os aliados americanos, ingleses, lutando contra o eixo do mal, Japão, Alemanha.
Mas também vimos, na nossa história mais recente, a polarização entre capitalistas e socialistas. Rússia e Estados Unidos, aquela Guerra Fria. E essa polarização permanece até hoje. A começar, podemos perceber no nosso próprio país. O Brasil hoje é polarizado. Não entre crentes e descrentes, não entre islâmicos e cristãos, mas entre pessoas de esquerda e direita. E deixe-me dizer, a ideia do mundo ser um lugar polarizado não é uma ideia errada. Entretanto, todas as polarizações que eu acabei de mencionar, elas não são absolutamente nada diante da verdadeira polarização que existe no mundo. A polarização real que existe dentro da condição humana é entre os eleitos do Senhor, entre aqueles que se rendem ao Senhor e aqueles que não se rendem ao Senhor. E é justamente sobre isso que fala esse texto. O versículo 1 fala de soberbos sendo condenados. O versículo 2 fala de pessoas que temem ao nome do Senhor. E o meu objetivo aqui nessa noite é que possamos ver aqui nas Sagradas Escrituras, bem como no mundo em que estamos inseridos, essa real polarização. A verdadeira polarização que existe, irmãos, não é política, não é ideológica, é entre aqueles que amam ao Senhor e aqueles que não amam ao Senhor. A ideia dessa polarização começa lá no versículo 13 do capítulo 3. Aqui nós vemos o início do diálogo entre Deus e o seu povo. Nós vimos que uma das características do livro do profeta Malaquias é que ele é caracterizado por 7 diálogos entre Deus e seu povo. Deus fala, o povo responde de maneira cínica e Deus, mais uma vez, contra-argumenta. O argumento do povo, aqui no início desse último diálogo, é de que é inútil servir a Deus. Deus, ele aprova, Deus abençoa, Deus cuida e faz prosperar. De fato, são aqueles que são soberbos. Ao ponto que eles chegam no versículo 14 e dizem, é inútil servir a Deus. Chegam ainda no versículo 15 e dizem, nós reputamos por felizes os soberbos, aqueles que não temem ao Senhor. E então é diante desse quadro, de uma falta de temor do Senhor, que Deus então mostra como ele age em relação ao povo que o teme, àqueles que não pensam assim. Ele diz no versículo 16, que enquanto haviam soberbos fora do povo de Deus, e pessoas no meio do povo de Deus, dizendo que quem era feliz eram soberbos, havia no meio do povo do Senhor um povo que temia a Deus. Eles falavam, diz o versículo 16, eles falavam uns aos outros. A ideia de que eles se uniam para poder fortalecer, estimular uns aos outros. E o texto ainda diz que o Senhor atentava e ouvia. E então no versículo 17, Deus responde a pergunta. Porque essa era uma pergunta que já havia sido feita anteriormente, aqui no próprio livro do profeta Malaquias. Vale a pena servir a Deus em meio a um mundo onde há tanto problema, em que parece que o mal só faz prosperar? A primeira vez que Deus responde é apontando para a primeira vinda de Cristo. Primeiro ele manda o mensageiro e depois vem um anjo da aliança, apontando para a primeira vinda de Cristo. Aqui então aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor mostra que de fato compensa servir a Deus. O melhor caminho é servir a Deus, porque o ímpio será condenado, o ímpio será julgado. Ele diz no versículo 17, que no dia da segunda vinda de Cristo, há um povo que teme ao Senhor, ele diz que esse povo será para Deus um particular tesouro. Deus vai mostrar como ele ama esse povo, como que esse povo é caro para ele, como que esse povo vai ser poupado num dia de juízo. E ele termina dizendo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando veremos isso? Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Então, queridos, nós chegamos aqui no capítulo 4 e o profeta Malaquias vai falar justamente sobre esse dia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o grande dia de Cristo. O dia da vinda do Senhor. Um dia em que todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor, e que ele virá não mais como um cordeiro,
não apenas como um homem pobre e simples, humilhado, uma criança posta numa manjedoura, mas que ele virá como aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Ele virá como o supremo juiz para exercer o seu juízo sobre absolutamente todos aqueles que não estão na presença dele. E é justamente o que nós veremos nessa noite. A descrição desse dia. Eu peço aos irmãos que me acompanhem, porque durante a nossa exposição eu irei ler diversos outros textos que vocês não precisam abrir, eu irei abrir e nós iremos fazer a leitura para mostrar como que aquilo que está sendo dito pelo profeta Malaquias, aqui no finalzinho do Antigo Testamento, é uma ideia que está permeada em todo o Novo Testamento. Aqui então, chegamos no versículo 1 do capítulo 4, que Deus fala de um dia que ele arde como uma fornalha. Vejam comigo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. O que o profeta Malaquias está dizendo é que esse dia é um dia de juízo. E esse juízo traz uma ideia de um forno, de algo que queima, de algo que vai trazendo agonia. A ideia, queridos, é muito semelhante de uma queimadura. Só que não é uma queimadura pontual. Quem nasce no Nordeste e participa de alguma festa junina, alguma coisa, sabe como é pegar em um pedaço, um tição de uma fogueira e queimar a mão. Mas aqui a ideia não é de uma parte queimada, mas é de uma pessoa consumida por inteiro. O dia vem e ele arde como uma fornalha. E a fornalha aqui não é um forno para assar, tá? Mas é um forno para queimar, fazer sofrer perpetuamente. Na Bíblia, o dia do julgamento dos ímpios sempre é comparado a uma fornalha. E para que você não pense que eu estou sendo muito categórico, muito pesado na minha fala, deixe-lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo falou mais de inferno do que sobre amor. O Senhor Jesus Cristo falou diversas vezes, de fato, que esse dia ele é como uma fornalha. Se abrirmos, por exemplo, em alguns textos da palavra de Deus, nós vamos ver como que o Senhor Jesus Cristo desenvolveu essa ideia na sua própria pregação, em que lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o versículo 41, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: então o rei, se referindo a ele mesmo, dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nós podemos ver outros momentos em que o Senhor Jesus Cristo aborda a mesma ideia, como por exemplo Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 43, o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte: se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrar maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa mesma ideia é descrita pelo apóstolo João, lá no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 14 e 15, ele diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, aquele memorial que nós citamos aqui na pregação anterior, aquele memorial onde tem escrito o livro, tem escrito o nome daqueles que pertencem ao Senhor. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, a ideia de fogo aqui é a ideia de uma destruição, de um lugar que causa dor, de um lugar que causa agonia, e o Senhor está dizendo: o dia da grande agonia virá sobre a humanidade. Vocês acham que o grande dia de agonia foi um dia de terremoto? Um dia de tsunami? Um dia em que morreu mais pessoas na Segunda Guerra Mundial? Esse dia não foi absolutamente nada diante do dia que arde como uma fornalha.
o dia de Cristo Jesus. Ele ainda diz no versículo 1, que nesse dia que arde como uma fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. E aqui perceba um contraste que é apresentado. Se no capítulo 3, versículo 15, o povo está dizendo que os soberbos, aqueles que pensam que não precisam de Deus, são os considerados felizes, aqueles que são soberbos é que são felizes, aqui no capítulo 4, versículo 1, Deus mostra claramente qual é a real condição daqueles que são soberbos. Para o Senhor, o dia de juízo sobre soberbos e perversos virá, e eles serão nesse dia como o restolho. O que é o restolho? Restolho, queridos, é a palha que fica no campo após a colheita. É aquilo que só presta para queimar. É interessante que os homens se sentem tão poderosos hoje, né? Tão fortes, fazendo mal, subjugando a igreja de Cristo, subjugando a justiça. E Deus diz que esses homens tão poderosos, que se ufanam tanto do poder deles, eles vão ser que nem palha queimando. É nada. Não serve para absolutamente nada. Só serve para ser lançado no fogo. E ele conclui no versículo 1, dizendo sobre esse dia, que o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O que vai sobrar do ímpio? Do ímpio rico, do ímpio poderoso, do ímpio que teve muitas propriedades? Nada. Deus está dizendo que não vai ficar absolutamente nada deles. Entretanto, é bom nesse ponto fazer uma observação. A doutrina das testemunhas de Jeová, que nós vemos como uma seita, não é uma religião que é cristã, que nós abraçamos como uma religião cristã. Eles defendem a doutrina do aniquilacionismo. O que é a ideia do aniquilacionismo? Eles dizem que no dia do juízo, o ímpio apenas vai ser queimado. Queimou e sumiu. Vai ser aniquilada a alma dessa pessoa. Mas aqui, a ideia não é essa. A ideia é que eles serão completamente extirpados da criação de Deus, onde serão lançados para o lago de fogo. Eles não serão aniquilados. Queridos, aquilo que acontece na vinda de Cristo é uma eternidade, seja para os crentes, seja para os descrentes. Por quanto tempo viverão os crentes? Para todo sempre. Por quanto tempo viverão os descrentes? Para todo sempre. Uns no gozo eterno do Pai, entretanto outros irão queimar nessa fornalha. Serão como restolho, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhe restará nem raiz, nem ramo. O que Deus está dizendo aqui é que, embora hoje os ímpios prosperem, o final deles será uma terrível punição. Os ímpios podem até não ser punidos agora, mas haverão de ser no dia do juízo. E, queridos, não há como viver nesse mundo sem ter uma crise real no coração. Não tem como. Porque quando a gente liga o jornal, são os políticos corruptos que se dão bem. São aqueles que fazem o mal que vão ganhando espaço, vão prosperando. E nós podemos, equivocadamente, fazer tal como o povo falou um pouco antes. Deus gosta do perverso, Deus gosta do soberbo. Não vale a pena ser crente. Não vale a pena viver em retidão. E essa foi a mesma crise que nós vemos em um servo de Deus chamado Asaf. O Salmo 73 fala justamente sobre isso. Eu farei a leitura desse salmo e eu peço que vocês me acompanhem. A crise da alma desse homem de Deus, vendo o mal prosperar, ele achando que não vale a pena servir ao Senhor. Ele diz no Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Eu vi gente ruim se dando bem, e eu tinha inveja deles. É isso que Asaf está dizendo. Para eles, não há preocupações. Porque quem faz o errado e não teme ao Senhor, bota a cabeça no travesseiro e dorme, tá?
Você acha o quê? Que um político corrupto, que deixa a criança passando fome na escola, você acha que ele não dorme? Ele dorme muito bem. Ainda toma um Rivotril para dormir melhor ainda. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus, aqui a ideia da blasfêmia, né? Contra Deus, eles desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, falando mal de Deus. Por isso, o seu povo se volta para eles. É interessante que o fato deles serem soberbos é o que faz os descrentes se voltarem para esse tipo de gente. E os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? A ideia é o seguinte, Deus sabe o que eu estou fazendo aqui? Deus está preocupado comigo? Eu estou aqui aprontando e Deus não está nem aí. Há conhecimento no Altíssimo? Deus sabe o que eu estou fazendo? Eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, veja a crise de Asaf. De fato, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, só pensar nessa coisa, ele está dizendo, achei muito pesada a tarefa para mim. Só em pensar isso, que Deus gosta mesmo é do mal, que é o mal que está se dando bem no mundo. Ele está dizendo, achei tão pesado pensar nisso. Versículo 17, a grande virada. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Queridos, como nós precisamos constantemente entrar no santuário de Deus. Entrar na presença do Senhor. Aonde é o santuário de Deus? É a igreja? Não. É chegar na presença de Deus. Lembrar o fim dos maus, o fim dos iníquos. O coração da gente pesa quando a gente pensa nas coisas ruins que têm acontecido no mundo. Quantas pessoas sequestrando criança, violentando crianças, escravizando pessoas. Meus irmãos, basta vocês irem ali no centro de São Paulo e tem pessoas que vivem em condição análoga à escravidão. Não é nada distante da gente. A 160 quilômetros daqui tem escravos. E gente poderosa é dona deles. E parece que o mal só prospera. Precisamos entrar no templo do Senhor. Entrar no santuário de Deus. E então no versículo 18 ele começa a dizer o que vai acontecer com esses perversos. Tu, Deus, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Ele quer entrar num templo, ele tem a certeza que vai ser recebido por Deus na glória. E aí ele pergunta diante disso, que mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. A minha herança para sempre. Eu serei dele e ele será meu para todo sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus queridos, há um dia do juízo. Por mais que haja uma crise no coração do servo de Deus, e eu sei que existe essa crise no seu coração, basta você ligar 5 minutos no noticiário. Ou será que essa é uma experiência só minha?
Basta saber o que está acontecendo em Brasília. É desesperador. E você diz, é só o mal que prospera. É só ele que se dá bem. Aonde que vai acabar isso? E Deus diz claramente que tudo isso haverá de ser punido. Deus irá destruir o perverso. Mas quanto a nós? Como que ficaremos no dia do juízo? Eu falei que o mundo bíblico, de fato, ele é polarizado. Primeiro lugar, versículo 1. Polarizado onde uma parte é marcada pelos condenados, distantes do Senhor. Mas chegamos então no versículo 2, onde vemos a outra parte, o outro polo, que são daqueles que temem ao Senhor. Podemos identificar duas coisas a respeito dos que temem ao Senhor no dia da sua vinda. Vejam comigo o versículo 2. Mas, para vós outros que temem o meu nome, primeira coisa, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Queridos, a imagem aqui é linda. A ideia aqui é de um pássaro surgindo, o sol como se fosse um pássaro, belo, chegando, iluminando o mundo que vive em trevas. O mundo jaz em trevas. E ele está falando que o sol da justiça haverá de nascer. E essa não é a ideia apenas do profeta Malaquias. Por exemplo, se formos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 19 a 20, ele diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a luz te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aonde que nós vemos ecoar essa mesma ideia de Deus como sendo a nossa luz, de Deus como sendo a nossa esperança? No livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, é dito que a cidade, a Nova Jerusalém, não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. O que é que o profeta Malaquias está falando aqui? O sol da justiça é o próprio Cristo chegando. O sol da justiça vindo. E o que ele traz em suas asas? Salvação. Salvação dos eleitos de Deus, daqueles que amam ao Senhor. E, meus queridos, hoje nós que vivemos um mundo em que o mal prospera, veremos o sol da justiça raiar, onde esse sol trará salvação nas suas asas. E nós veremos a glória de Cristo. Nós veremos todo mundo que vive em trevas sendo iluminado pela luz do Cordeiro. Tudo aquilo que foi feito nas ocultas, escondido, com portas fechadas, com mensagens secretas, será revelada por aquele que é o sol da justiça. E a segunda coisa que ele diz é o que vai acontecer conosco no dia em que vermos esse que é o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Ele diz ainda no versículo 2: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A imagem aqui é de que a vinda de Cristo será acompanhada por grande alegria. O bezerro, filhotinho, né, do boi, da vaca, quem já teve esse contexto agrário sabe que ele fica preso na estrebaria, mas ele é um bebezão, né? É uma criancinha. E quando você solta o bezerro, ele sai pulando de um lado para o outro. Essa é a imagem que está sendo disposta aqui. E eu não vou nem tão longe. Talvez você não lide diretamente com gado, alguma coisa do tipo. Você já viu o seu cachorrinho, ou o cachorrinho de alguém que você ama, que quando alguém pega a coleira e diz, vamos passear, fulano, o cachorro fica todo animado, ele começa a pular? Então, é porque ele sabe que chegou a hora da liberdade. Queridos, a nossa alegria no dia de Cristo vai ser impressionante. Eu não vou pular pouco, não. Eu não vou gritar pouco que grande é o Senhor, não. De fato, nós iremos ser libertos e vermos a glória de Cristo. A alegria que temos agora é real, mas ela é provisória. Mas naquele dia será uma alegria eterna. Será o dia em que nós nunca mais iremos conviver com a realidade que voltaremos a chorar. Nunca mais viveremos com a realidade de que iremos para casa para sofrer novamente, para lutar por mais uma semana, não. O Cordeiro veio trazendo salvação nas suas asas. Entretanto, enquanto para um será um dia de grande sofrimento, para outro será um dia de grande alegria.
E ele fala no versículo 3, aos que temem ao Senhor, que os que temem ao Senhor irão pisar nos perversos. Veja o que Deus, por meio do profeta Malaquias, fala para esse povo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente a ideia de um dia, de que esse dia vai chegar. Queridos, a ideia de pisar os perversos pode parecer vingança por parte dos crentes. Mas a verdade é que essa é a consequência do pecado desse povo. Aqueles que se levantaram contra Deus, aqueles que maltrataram os crentes, eles serão devidamente punidos. Mas por que ele está dizendo que os crentes irão pisar sobre os descrentes? É porque o próprio Cristo haverá de pisar sobre os ímpios. E nós seremos como igreja triunfante ao lado dele. Nós estaremos unidos a Cristo. E todos aqueles que viveram de maneira reprovável, todos aqueles que perseguiram a igreja, serão condenados. E a igreja estará ao lado de Cristo para visualizar essa condenação e exercer esse juízo. Às vezes nós pensamos que o desejo de justiça sobre os ímpios é apenas algo do lado de cá, debaixo do sol. Mas, queridos, o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 10, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nós estamos falando aqui dos mártires, tá? Aqueles que foram decapitados, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram queimados vivos, aqueles que foram lançados às feras. Sabe como é que esse povo está hoje no céu? Ele diz no versículo 10, esses que foram martirizados clamam em grande voz, eles gritam alto, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O pedido dos eleitos de Deus, dos martirizados na glória nesse exato momento é por vingança. Senhor, faz a tua justiça. Todos aqueles que fizeram o mal, exerce o teu juízo. E eu não estou falando de gente que tem pecado igual a mim e a você não, tá? É gente que já foi glorificada. É gente que não convive mais com o pecado. Esse tipo de gente ora a Deus pedindo vingança. Que Deus faça justiça, porque o dia de Cristo é um dia de vingança. Porque Deus é um Deus de vingança. Lembram-se que ele diz? A mim pertence a vingança. Deus é um Deus vingador. Ele se vinga contra todos aqueles que se levantam contra ele. E contra todos aqueles que se levantam contra a sua igreja. Afinal de contas, não foi esse o argumento que ele usou com Paulo? Saulo, Saulo, porque você me persegue? E então, queridos, por que que a igreja gloriosa, hoje nos céus, clama por essa justiça? É porque para eles a grande obra não acabou. Nós pensamos equivocadamente que morremos, fomos para o céu, maravilha, acabou, está tudo certo. Mas nós chamamos essa condição dos mortos em Cristo, dos mártires, daqueles que morreram no Senhor, de estado intermediário. Sabe qual o grande dia que nós aguardamos? Não é aquele em que morremos e o pecado é tirado da nossa alma, mas é o dia da vinda de Cristo, onde a nossa alma glorificada será restaurada ao seu corpo. Um corpo glorificado, a imagem do corpo de Cristo, um corpo que não perece, que nunca mais será condenado. E é por isso, então, que os que estão lá clamam: ora vem, Senhor Jesus. E os de cá clamam: ora vem, Senhor Jesus. A multidão de milhares e milhares que habitam na glória eterna clamando: vem, Jesus. Faz a tua justiça. Aplica a justiça nesse mundo que eu vivi, que é um lugar de tanta injustiça. Meus queridos, quantas crianças assassinadas no ventre da sua mãe, nesse momento clamam por justiça, porque foram ceifadas ainda no ventre da sua mãe. Eu não tenho dúvida que eles clamam. Eles clamam: ora vem, Senhor Jesus. E essa mesma ideia é exposta pelo apóstolo Paulo,
lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, quando ele fala que os crentes, eles estarão ao lado de Cristo ao exercer o juízo. Paulo diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Lembram-se desse texto? Quando havia um irmão processando o outro dentro do contexto da igreja, Paulo diz: vocês não sabem que vocês estarão ao lado de Cristo condenando o mundo e pisando os perversos, que eles se farão como cinzas debaixo dos seus pés? E a pergunta que fica é: como que os crentes devem se preparar para esse grande e terrível dia? Eles devem se lembrar da lei que Deus deu para Moisés. Ele diz no versículo 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Como que o justo vive aqui na terra? Claro, pela fé. Mas olhando também para a lei de Moisés. O que que diz a lei de Moisés? A primeira coisa que a lei de Moisés diz é: você é um pecador. Essa é a grande função da lei moral, dos 10 mandamentos. Dizer a todo homem que ele é indesculpável diante de Deus. Que ele peca constantemente por ação, por omissão. Mas essa mesma lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, diz que o cordeiro providenciado por Deus tira o pecado do mundo. Que todos aqueles que se voltam para Cristo, todos aqueles que se voltam para Deus, sabendo que Ele providencia um cordeiro limpo e puro para tirar os meus pecados, esses serão perdoados. As duas asas da lei, o peso da lei e a graça da lei. Como que nós vamos viver aqui nessa terra, queridos? Lembre-se da lei do Senhor. Lembre-se daquilo que Deus mandou. Viva aqui de acordo com a lei do Senhor. E quando você pecar, lembre-se daquele que é fiel e justo, daquele que traz salvação nas suas asas, para que você seja perdoado de toda iniquidade, para que você possa ser recebido de maneira graciosa por Cristo. Lembre-se da lei, porque na mesma lei que diz que dá condenação, essa lei diz também que há misericórdia. No versículo 5, Deus promete que antes do dia do juízo, haverá, do juízo final, ele enviará o profeta Elias. Ele diz ainda no versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia. Conseguem perceber quantas vezes ele está repetindo? O dia, grande e terrível dia. É um dia como uma fornalha. O grande e terrível dia. E ele diz que antes ele mandará Elias. E Elias, queridos, foi o profeta mais poderoso de todo o Antigo Testamento. Ele atuou no período dos reis, combateu o culto a Baal, restaurou o culto ao Senhor, assim como Malaquias está tentando fazer na sua época, restaurar o culto ao Senhor. E no final da sua vida, Malaquias subiu ao céu milagrosamente em um redemoinho, não provando da morte. Então Deus diz que haveria de enviar esse Elias antes do grande e terrível dia. Acontece que Jesus disse que esse Elias que haveria de vir, já veio. Lembram-se? Mateus 17, 10 a 13. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por quê? Por causa do texto de Malaquias. Tá? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A ideia é que João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias, com o mesmo vigor ministerial, como um profeta de Deus. Então, o maior profeta do Antigo Testamento sendo reconhecido na figura de Elias, o mais destemido deles, e então surge João Batista, o mensageiro do Senhor. Aquele que prepara o caminho da chegada do anjo da aliança, conforme diz o próprio profeta Malaquias. É importante aqui também observar que os espíritas falam que isso é um indício de que João Batista foi a reencarnação de Elias. Não sei se vocês já ouviram isso.
Mas isso não pode ser verdade, porque Elias não morreu. Elias, ele foi glorificado antes de passar pela morte. Então não houve morte para Elias. Ele foi assunto aos céus, sem experimentar da morte. A verdade é que o ministério de João apontava para a fidelidade e qualidade do ministério de Elias. E por fim, no versículo 6 é dito sobre o efeito do ministério de João Batista. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqui há duas maneiras que podemos interpretar esse versículo. Alguns estudiosos afirmam que aqui é uma referência aos descendentes de Abraão, aos patriarcas, se voltando à fé dos seus pais, que eles haviam abandonado naquele contexto. Mas outros falam até como sendo o evento que restaura a relação familiar. Porque quando a morte do pecado se estabeleceu entre os homens, a primeira coisa que foi quebrada foi a família. Uma esposa que se levanta contra seu marido, um marido que se levanta contra sua esposa, um irmão que assassina o outro. E ele está falando, as famílias serão restauradas. Um coração do pai se voltando para o filho, e o coração do filho se voltando para o seu pai. E a consequência dessa união é que eles não seriam feridos com maldição. Ele diz no versículo 6, no finalzinho, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pelo contrário, eles haveriam de receber as bênçãos. Meus queridos, essa palavra já se cumpriu. O Elias já veio e ele preparou a vinda do Senhor. Aquele que vem trazendo salvação em suas asas, aquele que é como o sol da manhã, ele haverá de vir. Ele haverá de estar conosco na Nova Jerusalém. E a luz dele haverá de ser a glória daquela cidade. A glória da Nova Jerusalém não são os eleitos, mas é o eleito de Deus. O Filho amado em que Deus tem prazer. E em Cristo nós nos tornamos filhos amados, em que Deus tem prazer em nós. Eu quero concluir a minha exposição lembrando, em primeiro lugar, trazendo aplicações para nós. E nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que servimos a um Deus santo e justo, que não é conivente com pecadores. Queridos, de fato vivemos em um mundo polarizado, entre eleitos e não eleitos. Mas não se esqueça que Deus não é conivente com o pecador. Em primeiro lugar, ele é longânimo, esperando que essa pessoa se arrependa. E em segundo lugar, ele tem um dia e hora reservada para aplicar o seu juízo. Podemos pensar que Deus é conivente com os pecadores, mas no dia de Cristo, nenhum deles escapará das mãos do Cordeiro de Deus. Na Bíblia, os dias em que vivemos são chamados de os últimos dias. Esses últimos dias teve o seu começo com a vinda de Cristo. Mas a Bíblia fala não apenas dos últimos dias, mas fala também do último dia, onde o Senhor salvará e condenará os homens, mostrando a diferença entre justos e injustos. E a verdadeira polarização que existe no mundo haverá de ficar mais clara do que nunca. A segunda aplicação que eu tenho que trazer para nós é que os fiéis ao Senhor não recebem a sua recompensa aqui na terra. Meus queridos, Deus tem um grande propósito para a sua igreja aqui na terra. E o grande propósito dele é santificar a sua igreja. Por que que Deus não exerce uma disciplina imediata sobre os perversos? Por quê? Porque na hora que uma pessoa não faz uma maldade, ela não cai, morre. Porque a grande atenção de Deus agora é cuidar da sua igreja. Porque todas as vezes que o crente ou a igreja caem, Deus disciplina. Mas os ímpios não, você já percebeu isso? Os ímpios não são disciplinados. Eles não recebem o peso da justiça e da ira de Deus. Muitos deles morrem ricos, em iates, em casas gloriosas, cheios de dinheiro, ao lado da família. O grande cuidado de Deus é cuidar da sua igreja, tá? Deus disciplina os seus filhos. E o que ele está fazendo hoje é purificando a sua igreja. Lembrem-se que servir ao Senhor vale a pena. Mas a recompensa não vai ser agora. Nessa vida veremos ímpios prosperando, aparentemente vivendo uma vida impune, mas vivemos pela fé.
na esperança de Cristo e do seu retorno e juízo, podemos ter a certeza que Ele, como lavadeiro e como ourives, Ele nos purifica dos nossos pecados. E no retorno de Cristo, veremos definitivamente a diferença entre o soberbo e o humilde, entre o crente e o descrente. Nós veremos claramente que Jesus, Ele haverá de exercer o seu juízo. Mas para você, em terceiro e último lugar, para você que está aqui conosco nessa noite, e que não tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, lembre-se, o Elias prometido aqui pelo profeta Malaquias já veio. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, já veio. O anjo da aliança veio como homem, sofreu por nós, e ele subiu aos céus, de onde ele promete que haverá de julgar todos os homens no último dia. E essa foi a pregação dos apóstolos, lá em Atos 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você que está aqui conosco nessa noite, e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, em qual polo você está? Talvez você diga, não, pastor, eu sou de direita. Não, pastor, eu sou de esquerda. Não, pastor, eu sou defendo o feminismo. Ou eu defendo o primeiro mundo ou o terceiro mundo. A grande divisão não é isso. A grande questão não é essa. Se você é CLT ou se você trabalha por conta, isso não faz diferença nenhuma. A grande questão é, você vai continuar sendo soberbo, achando que consegue agradar a Deus por si mesmo? Você vai continuar sendo um soberbo, achando que não precisa de Cristo? Você vai continuar sendo um soberbo, ignorando os alertas do Evangelho de Cristo? Ou você será como aqueles que aguardam o raiar do dia? Vocês serão como aqueles que amam a Cristo e a sua vinda, e que junto com a igreja glorificada, com os mártires de Cristo, clama: até quando, Senhor? Até quando? Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a noite de arrependimento. Essa é a noite de você se render aos pés de Cristo, para que o dia do juízo de Cristo não venha repentinamente sobre você como um dia de pavor, mas que seja um dia em que você seja como um bezerro solto da estrebaria, em que você vai ver o céu se abrindo, o Rei da Glória voltando, e você vai pular, glorificando o Rei dos Reis, e dizer: vem, Senhor, vem, Jesus, e completa a tua obra no mundo e na minha vida. Toda a honra e toda a glória seja ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, queridos. Poderoso Deus, como o nosso coração é tomado de temor, Senhor, diante da realidade iminente da tua vinda. O Senhor mesmo disse que o seu dia seria como o dia do ladrão, que nós não esperamos. Simplesmente chega de súbito sobre nós. E nós aguardamos esse dia, Senhor. Sustenta todos aqueles que estão aqui entre nós e que estão vacilantes na fé, Senhor, que estão desprezando o dia do teu juízo, que vivem longe do Senhor, deliberadamente em pecado. Dá-lhes nessa noite, Senhor, um temor, um tremor, para que eles não sejam lançados nessa fornalha eterna, mas que sejam redimidos, que sejam alcançados pela tua graça. E se alguém, Senhor, nessa noite, no nosso meio, que ainda não experimenta dessa doce e gloriosa esperança, rende-lhe aos pés do Senhor, quebranta coração, transforma vidas, para que o dia do Senhor seja um dia de alegria, para que eles possam, junto com a igreja gloriosa, junto com a igreja triunfante, clamar: ora vem, Senhor Jesus. E nós, Senhor, nesse momento nos preparamos para a celebração da tua ceia. Aquela que o Senhor disse que nós deveríamos fazer todos os dias em memória do Senhor, até que viesse o Senhor. E nós nos reunimos, tal como o Senhor fez com os seus apóstolos, tal como a igreja do Senhor tem feito há 2000 anos. Nos reunimos para lembrar
que o Cordeiro Pascal foi imolado na cruz, que o Cordeiro de Deus morreu por nós, para nos purificar dos nossos pecados e permitir que possamos nos assentar na mesa de Deus. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.